algo a respeito do Natal. Há poucos dias nós começamos o mês de dezembro e fizeram essa pergunta que uma nova pessoa andou tendo aí um tira-tema com agnóstico. Agnóstico são uma linha de pessoas hereges que não crê em Deus, são muito materialistas. E aí a temática é o que é o Natal. A pergunta feita por uma colega de trabalho, e ela ainda perguntou: seria o nascimento de Cristo em uma manjedoura todos os anos, uma repetição? Com certeza não é isso. Então o Natal vai além dessas limitações de entendimentos humanos. E na verdade, o Natal simboliza sim o nascimento de Cristo, que é essa época de paz, de amor, de doação, de confraternização. Um evento bem diferente da conjuntura atual que nós podemos observar, aonde está imperando no meio do nosso povo a competição, o ódio, a hipocrisia, né? Chega um período desse, as pessoas se abraçam, se beijam, mas o coração ali continua em ira, continua fervendo de ódio. Então o Natal não é isso não. E Jesus prevendo naquela época essas atitudes, essas picuinhas que iriam surgir, essas dúvidas a respeito do coração empedernido, o coração de pedra humano, ele chegou a dizer o seguinte, já para nós que estamos em pleno século 21, no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o versículo 12, que diz: disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A prova aí, nós estamos vendo diuturnamente a frieza, a indiferença, o desamor imperando no coração das pessoas, aonde a legalidade, o pecado, legalidade é você dar vez da lei do pecado no seu coração, aonde entra a legalidade é extinguir da graça, o amor de Deus, o favor imerecido de Deus ao nosso favor. E nós observamos no cumprimento dessa profecia, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando nós falamos dessa frieza de coração, nós tivemos essa semana algo interessante que me chamou a atenção. Eu não me ligo muito em determinado assunto político, mas a comunidade brasileira e a comunidade internacional observou que foi preso um ex-governador de estado, um cidadão conhecido como Ricardo Coutinho. E os seguidores daquele partido, daquele cidadão, ficaram tristes, enquanto os que eram oposição ficaram felizes, dado a derrocada, a destruição daquele homem. Mas a realidade no meio desta frieza, desse âmbito temático do Natal, nós podemos tirar uma grande lição, que quem perdeu fomos nós, fomos todos nós paraibanos. Não houve oposição, nem houve situação, porque em uma primeira instância nós vimos a divulgação da fraude de 134 milhões que foram subvertidos, foram tomados do erário público. E nós observamos que aqui, para os que comemoraram, para os que ficaram tristes, foi negado exames, foi negada assistência médica. Quantos morreram nas filas dos hospitais por causa da ganância de um homem, por causa da maldade do coração de um homem que estava preparando uma grande festa no espírito natalino. Então o que eu quero mostrar é isso, que a frieza no coração dos homens, a competição, o interesse por um lugar, não importa quem esteja ferindo, não importa quem esteja magoando, se as palavras estão sendo ásperas, se as palavras estão sendo dolosas, mentirosas, se as palavras estão sendo suaves, as pessoas não estão preocupadas com isso. Estão simplesmente vivendo em função de si mesmo, enquanto o amor de Deus, os corações estão sendo despedaçados diuturnamente.
E no meio de tantos anos, já se passaram 2000 anos, e os ateus, os agnósticos, até os cristãos ficam com dúvida de o que seria o Natal. O Natal é tudo, menos esse quadro hediondo, esse quadro asqueroso, ceboso, pequeno que estamos enfrentando na atualidade. E quando nós falamos nessas subversões, nós podemos tirar um exemplo também aqui na nossa grande Alagoa Nova. Quantos prefeitos que passaram no poder, que tomaram o dinheiro público, que morreram gente nessa cidade, que faltou assistência hospitalar, assistência na educação, na ação social. Quantas pessoas não tombaram de fome aqui no nosso mutirão, na nossa Ivaldolândia, na zona rural, nos lugares mais difíceis, porque também homens passaram pelo poder, tomaram o nosso dinheiro e investiram fora, e hoje todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser direito. E nós temos conhecimento dos prédios que são edificados fora da nossa cidade com dinheiro público, posto de gasolina edificado fora da cidade com erário público. E as pessoas dificilmente param para refletir o que seria um verdadeiro Natal. Eu simplesmente poderia chegar aqui e liberar uma mensagem bonita como essa do Minibox Bom Jesus aqui, desejando um Feliz Natal. Tudo isso é bom, mas também é tempo da comunidade despertar, começar a ver que estamos esfriando espiritualmente, que estamos sendo coniventes muitas vezes por um interesse partidário, por um interesse pessoal, com coisas erradas que tem prejudicado o nosso semelhante, tem prejudicado até nós mesmos, porque quando nós colocamos uma pedra, nós colocamos um espinho na estrada, lá na frente nós vamos tombar nele. Porque a lei da semeadura, a Bíblia diz que o que o homem planta, isso aí vai colher. E a Bíblia diz além: aqueles que plantam, ventam, colhem tempestade. E eu não me alegro quando vejo essas coisas, essa frieza. Eu me alegro quando vejo a justiça de Deus sendo imperada nos homens, como a Polícia Federal nessa operação do Calvário pega esses meliantes. Porque nós achamos que ladrão é aquele que pega a galinha, que pega uma roupa no quintal dos outros, que rouba as pessoas, e não consideramos como gatunos aqueles que tomam parte, que tomam posse do erário público, e faz como Romanos capítulo 1 e versículo 28, os que fazem, os que consentem, os que estão achando bonito, os que são simpatizantes dessas coisas. E a gente vivendo dias difíceis, a gente vivendo momentos cruciais, momentos de dor, por causa da frieza humana, e simplesmente quando chega num período desse ainda vem questionar o que é o Natal. O Natal é tudo menos isso. Interessante que quando nós começamos a entrelaçar as informações do Natal, da teologia, junto com a sociologia, com a psicologia, com a área humanística, aí vem agora, Branco que está conosco, a tríplice divisão da maçonaria. É um lema muito bonito que eles pregam lá, que diz liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aí está exposto em todos os obeliscos, em todos os postos dessa comunidade. É algo legal, mas eu também tenho o meu lema. Ora, se uma entidade que não é cristã, estou dizendo que ela é filantrópica, não estou criticando, se uma entidade que não é cristã é filantrópica, vive em função do bem maior da sociedade, prega uma mensagem bonita, liberdade, igualdade e fraternidade, eu também tenho minha mensagem, e meu lema todos os dias é o mesmo. É a mesma temática: Senhor, faz justiça nesse país, prende os corruptos. Quando eu vou tomar o meu café da manhã, a minha primeira petição a Deus, eu peço a Deus
para que pessoas do calibre deste meliante que foi preso sejam, para os que pegaram o erário público sejam presos, para os que foram responsáveis pela dor, pelo sofrimento, pela falta de assistência médica, pela falta de assistência escolar, pela falta de assistência social. Paguem pelo seu devido erro. E quando eu vou me deitar, minha última petição é essa: Senhor, faz justiça e prende aqueles que estão roubando o meu povo. Eu digo uma coisa: nesses dias, quando a gente começar a ver o carro preto e amarelo levando gente, seja aqui em Campina, em Alagoa Nova, em Queimadas, aonde quer que eu ande, saiba que eu também fui responsável por essa ação. Não precisei, nem precisarei acionar o Tribunal de Contas, não precisarei acionar a Polícia Federal, não precisarei acionar o Ministério Público, porque já tem quem faça. Eu aciono todos os dias, pela manhã e pela noite, o amor de Deus, a justiça de Deus, porque o camarada paga de um jeito ou de outro. Ou vai para a cadeia, ou tem uma morte tenebrosa, ou perde a sua salvação eterna, que não é o nosso desejo. Nós que fazemos missão, nós que pregamos o Evangelho, nós temos o desejo que todas as pessoas cheguem ao pleno arrependimento, ao amor de Cristo. Mas fulana que é do colarinho branco, que é alguém de destaque, não pode ser penalizado. Então, a essa pessoa que me perguntou o que é o Natal é a festa alusiva ao nascimento de Cristo, que os cristãos comemoram, especialmente os cristãos católicos, é quem dão mais ênfase. Uma parte da comunidade evangélica, os fundamentalistas não celebram, nós respeitamos isso, mas é melhor a gente ter essa data aí para agradecer o amor de Cristo do que não ter nenhuma. Não existe nenhum mal nisso. Não estou dizendo que seja a luz, seja o presente, seja as festas, seja as confraternizações, nada disso. O Natal é um tempo de amor, um tempo da gente rever os nossos valores, da gente passar aí para a nossa vida e observar se estamos sendo coniventes com aqueles que sofrem fome, dor, humilhação, desprezo, falta de medicação, falta de assistência médica, todos os tipos de assistência que são tiradas dos nossos impostos. Saiba você, que talvez não conheça isso, mas 4 meses do ano nós trabalhamos para pagar imposto. 8 meses é para sustentar a família. Então observe, 4 meses você trabalha de graça, investindo em todos os meios sociais e todos os meios filantrópicos no Brasil, onde o imposto é revertido em asfalto, em calçamento, rede de esgoto, rede de água e assim sucessivamente. O que nós não vemos nesse Brasil brasileiro. E para terminar o nosso quadro Defesa da Fé, Mateus 22:34, baseado no Natal e no que estou falando: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então esse é o verdadeiro Natal.